como adaptar o High Level para qualquer nicho. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um recurso que muita gente ignora, que são os Custom Objects. E o que é isso? É basicamente a possibilidade de criar diferentes caixinhas dentro do seu CRM que não são só contatos, empresas e oportunidades, por exemplo, e sim diferentes objetos que podem ser carros, pets, depende do seu modelo de negócio, mas coisas que um contato pode ter mais de um, por exemplo, e você precisa guardar a história. Pedidos, se for no e-commerce. Eu vou te ensinar como eles funcionam, como usar, quando que você vai usar, e tudo isso baseado nos Help Docs do High Level, que é a central de ajuda. Então eu estudei tudo que tá lá para ensinar para vocês. Se você nunca ouviu falar sobre os Custom Objects, fica nesse vídeo porque você vai se surpreender, vai abrir a sua cabeça para muitas possibilidades dentro do High Level. E se você já conhece um pouquinho, fica aqui também porque eu vou passar vários detalhes super úteis para você melhorar o seu fluxo de trabalho usando essa ferramenta fantástica do High Level. Vamos parar de enrolação e vem pro vídeo. Bom, o High Level tem 3 objetos padrão no CRM, que são os contatos, as empresas e as oportunidades. E eles 3 foram pensados para um tipo específico de operação, que basicamente você tem uma pessoa, ela pode estar vinculada a uma empresa e ela pode ter diferentes oportunidades de negócio aparecendo, né? Então, vão ter diferentes negociações acontecendo para aquele contato. Funciona muito bem para agências, para prestadores de serviço, para times de venda. Essa é a forma que quase todos os CRMs foram feitos. Mas e casos mais personalizados? Imagine que você tem um cliente que é uma imobiliária. A imobiliária, ela não quer traquear só os contatos, mas ela quer traquear também o estoque de imóveis, quais os parâmetros deles e, com isso, oferecer o imóvel ideal para as pessoas. Então, você precisa armazenar o imóvel em algum lugar, armazenar essa informação sobre o imóvel em algum lugar. E pensa que também tem um relacionamento de um para muitos, entre um imóvel e muitos contatos. Então, diferentes objetos têm diferentes tipos de relacionamento. E você precisa fazer tudo isso. Se você tivesse num CRM que tem essa limitação de estrutura, de flexibilidade, você não conseguiria fazer isso. No High Level, você consegue. E aí, no High Level padrão, tem muita gente que fica brincando com os Custom Fields ali e não sabe como é que vai adaptar uma estrutura dessa. Por exemplo, você pode ter até Custom Fields, no caso da imobiliária, para armazenar diferentes imóveis que a pessoa está vendo. Mas aí você vai ter que criar, sei lá, 5 Custom Fields. E se a pessoa viu 6? Ou então, se você tivesse um só, que se chamaria último imóvel visto, ele vai ficar se sobrepondo a cada vez que a pessoa preencher um formulário, falar com você, né? Eu não sei qual a maneira que você vai preencher esse campo do imóvel, mas ficaria se sobrepondo eternamente. E aí é exatamente para resolver isso que existem os Custom Objects. Então eles servem para quando você quer traquear uma coisa e não um contato. E aí eu vou mostrar aqui na tela para vocês, em uma conta que eu já criei alguns Custom Objects, para vocês entenderem na prática. Então, nesse caso aqui, eu vou dar um Custom Object que é carros. Um Custom Object, na prática, ele é um novo tipo de registro dentro do CRM, que você mesmo define. Você dá um nome para ele, define quais campos que vão ter a marca, cor, ano, modelo, a placa, por exemplo, é o campo único, que define o que é um carro único, tem status, quilometragem e tudo mais. Então, você cria ele e define como que ele vai se conectar com os outros registros da plataforma, que são contatos e oportunidades. E a partir daí, ele vira um registro do mesmo nível de um contato, né? Ele tem a mesma dignidade de um contato, uma oportunidade, ele faz as mesmas coisas. Ele vai aparecer no menu de navegação aqui, como eu mostrei a carros. Eu criei um outro nessa conta teste aqui, que é pedidos também. Então, por e-commerce você poderia armazenar pedidos. E você consegue filtrar como se fossem os contatos, você consegue criar Smart Lists aqui. Se você conhece um pouco de High Level, você sabe o quanto Smart Lists dentro de contatos são uma mão na roda também. E alguns exemplos que o próprio High Level usa na documentação para você entender os casos aplicados dos Custom Objects são imóveis, então para imobiliárias, pets para clínicas veterinárias, veículos para concessionárias ou oficinas, e esse é o exemplo que eu vou usar aqui no vídeo, apólices para seguradoras ou contratos, projetos para agentes ou construtoras, assinaturas para SaaS ou serviços recorrentes. Então tudo fica junto aqui, mais fácil de gerenciar também. E casos para escritório de advocacia, você poderia ter uma lista dos diferentes casos que estão rodando e fazer integrações com isso também. Limitações que são importantes aqui. Até outubro de 2025, os Custom Objects eles eram um recurso do plano Pro, que é aquele plano de $497. E a partir dessa data, de outubro de 25, eles passaram a ficar disponíveis em todos os planos. Starter 97, Unlimited 297, que é onde a maior parte das pessoas começam, né? Porque é onde você já tem contas ilimitadas. E no Pro também, claro, continuou. E os limites, você pode ter até 10 Custom Objects por conta, você tem ilimitados registros por conta. Somente os admins podem criar, editar ou deletar os objetos, mas os usuários comuns eles conseguem criar e editar registros. Eles não conseguem mexer na estrutura, mas eles conseguem criar mais registros aqui nesse adicionar carro, por exemplo. E 10 objetos pode parecer pouco, mas é muito mais do que suficiente para a maioria dos casos, porque muitas vezes você vai ter que criar um. E pensa aqui também, Custom Objects são características que são migráveis de conta para conta, são colocáveis dentro de snapshots, então você vai criar um snapshot para clínica veterinária. Você vai ter nesse snapshot um Custom Object que são os pets, com todos os parâmetros e tudo mais. Isso vai ser migrado. Dificilmente você vai precisar ter vários Custom Objects. Quase impossível. Eu quase sempre uso um dentro das contas. Você vai ter um caso muito específico, você vai usar 2, só 3 no máximo. E eu vou mostrar agora como que a gente cria um Custom Object do zero. Então vamos para a prática aqui. A gente já está na subconta que eu quero criar. A gente vai aqui em configurações. A gente vem em objetos. E aí você vai conseguir criar, ó, já tem alguns objetos personalizados criados, mas você vem aqui em adicionar objetos personalizados. Os objetos padrão do sistema são, ó, empresas, contatos e oportunidades. Aqui você consegue ver cada um deles. Eu vou dar um adicionar. Então o caso que eu vou criar aqui, e aí eu até gerei aqui com o Claude um exemplo, é o Auto Center da Revenue, que é a empresa, né? E aí o exemplo que eu vou criar aqui é de uma oficina mecânica. Então eu vou criar uma base de carros que estão passando por algum serviço, né? Vai ser o Auto Center da Revenue. O nome da conta seria esse, no caso é o mapa digital, mas ignorem isso, finge que eu estou construindo para uma oficina. E aí, que registros que eu vou criar? Vou criar o Custom Object veículo. Vai ser redundante com esse carro que eu já mostrei, mas é só para mostrar para vocês como cria. Você tem que dar o nome que vai aparecer no plural aqui, então vai ficar veículos
Campo de exibição principal, na verdade, aqui é o campo único, tá? É o Unique Field. Então eu vou usar a placa do carro. E o tipo de campo vai ser um campo de texto, que ele nem deixa mudar. Essa aqui é a chave, é o identificador único do carro. E aí o ícone, deixa eu ver se tem algum de carro aqui. Vamos ver, pegar. Esse aqui, bonitinho. Vou dar um criar objeto personalizado. Então o próximo passo aqui é adicionar campos personalizados. Eu não coloquei uma descrição, mas seria como tá aqui a lista de carros dos contatos. É bom colocar pra gente identificar quando for dar manutenção nisso, quando você for compartilhar esse snapshot, por exemplo, pra ficar mais claro. Então vamos clicar aqui nos veículos. Vem aqui em adicionar campos personalizados, e aí a gente vai criar o campo personalizado que a gente precisa. Vamos ver aqui exatamente todos que o Claudio me falou. Então a placa já é o campo primário, né? Já foi criado. Eu vou criar marca do carro. Você pode criar pastas, tá? Do mesmo jeito que se cria campos personalizados dos contatos e pode se organizar em pastas, tem diferentes tipos, aqui segue a mesma lógica. Então a marca do carro, eu vou deixar dentro dessa pasta. Se você tivesse muitos campos personalizados, você poderia ter diferentes pastas e selecionar aqui. Você pode colocar como campo único, né? Eu coloquei a placa como campo único, mas você poderia colocar chassi, por exemplo, é outra coisa única do carro. Defina o valor padrão aqui, a gente poderia colocar um valorzinho que vai aparecer antes do usuário começar a digitar, então vou colocar um exemplo aqui. Qualquer exemplo da placa nova, vai que tem A0, e aí aqui já volta a ter letra, né? E aí tem os números. Não, será que eu errei, gente? São 2 números depois. Tava tentando pensar na placa do meu carro aqui. Aí você cria um campo personalizado. Então, o que nós temos aqui dentro do objeto veículo, na pasta veículo info aqui, né? Que é a pasta automaticamente criada. Placa e marca. Vamos pro próximo aqui. Qual o próximo? Modelo. Modelo do carro. Você pode colocar como único aqui, não vai ser. Eu vou colocar aqui, modelo do carro. E vai continuar sendo campo de texto, né? Que é esse linha única aqui. Linha única e multilinha são campos de texto que só muda a complexidade deles. E aí aqui vai mudando os outros tipos, né? Então aqui é uma usabilidade nova do Highlights. Se você tá acostumado com aquele pop-upzinho mais feio aqui, já é a usabilidade nova. Eu poderia ali no texto do placeholder ter colocado algo um pouco mais informativo. Por exemplo, em modelo, eu poderia ter colocado Onyx Premier, como exemplinho que fica cinza ali. Mas beleza, como eu não vou colocar por hora em formulário, isso aqui tá tranquilo. São coisas que vão funcionar se você for colocar. São coisas que vão funcionar se você for colocar em formulário, tá? Próximo, ano. Ano vai ser um campo de número, né? Então vou colocar ano do carro. Placeholder aqui eu vou colocar 2021, por exemplo. Opa. E aí você consegue ver um preview aqui do campo se ele estivesse no formulário. Mais campo personalizado. Cor vai ser um campo de texto. Ou eu poderia colocar as opções, mas acho que a opção seria ruim porque tem cores muito variadas, né? Cor do carro. Campo de texto, vermelho. Criar campo, combustível. Combustível dá pra limitar, vai. Dá pra ser uma lista suspensa de escolha única, né? Então eu vou colocar combustível do carro. E aí as opções vão ser flex. 3 opções. Flex, gasolina, diesel e híbrido. Por último, elétrico. E aí as opções vão ficar assim, ó, se colocar no formulário. Quilometragem atual. Vai ser número. Quilometragem atual. Posso colocar aqui uma observação, mas vou colocar aqui 3.000 como exemplo, para a pessoa saber como eu quero que preencha. E por último, observações gerais, que pode ser um multilinha, né? Um campo de texto maior aqui. Vai ser, observações do carro. E aí aqui vai ser manutenção feita, sei lá, última manutenção feita em xx/xx/xx. Salvo o campo personalizado. E aí eu vou mostrar para vocês como é que tudo isso se traduziu aqui. Veículos, olha como ficou. Um objeto, assim como a gente tem os contatos aqui, que tem vários campos, né? Tem campos personalizados, você vai criando, você pode mudar a visualização aqui, colocar mais. E fica do mesmo jeito para veículos. Então, uma outra caixinha dentro do CRM você vai poder fazer automações, acionar em mudança de algum campo, importar. Então, tanto para gerenciar, né, para o seu cliente ter um gerenciamento centralizado da operação dele, como para você acionar coisas do CRM de acordo com o histórico e tudo mais, você vai fazer por aqui. E o que eu vou mostrar para vocês? Todos os campos criados, você vai precisar fazer as associações. Então, você precisa vincular diferentes objetos. Então, em associações, né, então aqui em configurações, objetos, e aí em associações aqui do veículos, aqui ó, associações, que você cria os vínculos entre os diferentes objetos. Pode ser um para muitos e muitos para muitos. Então, falando aqui de um carro, você pode ter muitos carros para um dono. Então, você vem aqui em criar relação, seleciona contato, que é o objeto que você vai vincular, e o rótulo que você vai dar é como que o contato, no caso, se relaciona com o seu custom object, que são os carros, né, são os veículos. Então, você vai ter um relacionamento de muitos veículos para um proprietário, mais um proprietário para cada veículo. Então, fica vários para um. E aí você dá um salvar. E você criou aqui uma relação, many to one, one to many. Beleza. Isso aqui já está criado para você conseguir vincular um com um, seja com workflows ou seja manualmente. Então, eu vou criar, primeiro uso de caso aqui, manualmente, um carro dentro do seu custom object. E aí, é claro, eu já gerei aqui um carro que não existe, para não comprometer ninguém com o Claude. Então, eu vou criar o BRA2E19, que eu vou adicionar as outras informações dele.
Ele é um Volkswagen. Opa, acho que eu coloquei o exemplo errado aqui. Marca o placeholder não é esse aqui, vai ser, sei lá, Volkswagen, Chevrolet. E aí vocês estão vendo que o placeholder que você preencheu lá é exatamente o que aparece aqui, ó. Combustível, Flex, por exemplo. O modelo é um Gol. O ano, 2019. A cor, prata. Quilometragem, 250 mil. É taxista. Observações. Aí você pode colocar qualquer coisa. Aqui não vou colocar nada porque eu tô sem criatividade. A hora que você der um salvar, você alimentou a base aqui, né? Deixa eu dar um xizinho aqui só pra aparecer. Você alimentou a base. Você tem o seu primeiro registro que você também pode vincular um contato. Então aqui, ó, objetos relacionados, que é o vínculo que você criou. Você pode associar com um contato. Então eu vou associar aqui, vamos ver se tem o meu contato. Vou pegar esse aqui. Então o Luiz Fernando aqui, ele é o contato que é dono do Golzinho BRA aqui. Daí eu vou colocar outro carro aqui, que é esse aqui, ó. GHT 5F32. Ele é um Fiat Strada. Opa. Ano 2022, cor branca, Flex. Quilometragem 80 mil. Opa, 800 mil não, né? Eu posso também já colocar uma associação nele, que vai ser com o Sérgio. Então o Sérgio tem um Fiat Strada, que tem estes seguintes dados. Que, aliás, eu fiz besteira que eu devia ter salvo, né? Mas olha aqui, Strada 2022, branca, Flex. Opa, tem que selecionar aqui. Quilometragem 80 mil. Salvou. Mais um registro veio aqui para a tabela. Então, pensa que é tipo contato, só que os contatos estão vinculados com esse objeto. E aí você pode ter vários. E eu vou pedir, só para vocês verem mais uma coisa importante, para o Claude me gerar uma lista em CSV para eu importar, porque o import aqui é uma das coisas novas e muito importantes, porque geralmente você vai configurar automações que vão criar os custom objects, né, os carros, por exemplo, dali para frente, a partir de um preenchimento de formulário, uma integração externa, alguma coisa. Então, dali para frente, você configurou, beleza, e o histórico? Então, vou mostrar o histórico aqui. Gere, por favor, um CSV com pelo menos uns 100 carros preenchendo os campos placa do carro, marca, modelo, ano, cor, combustível, quilometragem e observações, para que eu possa fazer uma importação dentro do High Level usando um CSV. Por favor, tomem atenção com a formatação. Veremos. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui o Import, só para mostrar a experiência para vocês. A experiência aqui é a mesma que se você tivesse ido em contatos e no botãozinho Import, você pode ver aqui que apareceria o contato habilitado se eu tivesse ido por lá, o lead se eu também tivesse ido por lá. E aqui é só de veículos, só dos Custom Objects, e a experiência é basicamente a mesma, tá? Então, você viria aqui no seguinte, aqui é o lugar onde a gente sobe o arquivo, você tem as mesmas opções de criar, ou atualizar, ou só atualizar veículos, e as duplicadas com base em Record ID, que no caso não vai ter, né? Deixa eu baixar aqui esse CSV, ó, ficou pronto. Tem 120 registros. Vamos lá. Esperar aqui, Auto Center, eles chamam de Auto Center, aqui. Deixa eu Excel. Vou importar direto, não vou nem abrir aqui, só para veículos Auto Center. Seguinte. Placa do carro, você vai dando match aqui, marca, modelo, ano, cor, combustível, quilometragem e observações. Como são todos novos, né, não tem record ID para eu vincular nem nada. Seguinte, iniciar a importação em massa. Então, ó, já foram 30 aqui, por exemplo. Olha só que legal. Então, as observações foram criadas aqui, cada coisa, pneu em bom estado, troca de pneus realizada. Pensa numa loja, quanta coisa legal que você pode fazer aqui. Ó, já foram 64, lembrando que foram 120 que no final eu coloquei. E aí você pode criar Smart Lists, né, como existe para contatos. Então eu quero um filtro pré-pronto, vou pegar só carros que o ano é maior do que 2022, por exemplo. Vamos ver. Dos 110 que tinham subido até então, tem só 20 que são maior que 2022, ano, que é 2024, 2023. Então muito legal mesmo. E até ele pegou aqui carros que realmente são brasileiros, né? Bom, o Gladiator também tem aqui no Brasil, então tá tranquilo. Amortecedor com folga. De qualquer forma, olha que legal, você consegue importar o histórico. E aí, com isso, a gente vai para a última parte desse vídeo, que é mostrar a parte mais avançada, que é automações usando os Custom Objects. Vamos aqui para automações. Aí vocês vão ver a primeira diferença ao clicar em criar fluxo de trabalho. Então você consegue criar um fluxo de trabalho baseado em veículos, em um Custom Object. Então em coisas que aconteceram com um Custom Object. Então eu vou criar aqui um baseado em veículos, e aí vocês vão entender. Basicamente, são dois os triggers que você vai usar. Você vai usar quando algum veículo novo foi criado naquele Custom Object. Então você vai ter uma automação que vai jogar veículos novos, ou uma pessoa manualmente criou. Isso pode ser gatilho de uma automação, ou quando houve alguma alteração em um veículo. Então, pensando numa oficina, você vai ter um campo de status do serviço. A hora que for concluído, pode disparar uma automação. Então, veículo alterado. Aí você vai pegar algum dos campos aqui. Eu não tenho um campo de status aqui, para ser mais ilustrativo, mas se você tivesse um status vendido, aconteceria alguma coisa. Sei lá, então em observações, se foi alterado... vamos supor que o combinado aqui, falando de uma loja, em observações você vai colocar vendido, escrito. Seria melhor se fosse um status, um campo de escolha única. E aí você colocaria foi alterado para, ao invés de só foi alterado. Mas vamos pegar aqui o campo observações, foi alterado de qualquer forma. E aí, por exemplo, quando ele foi alterado, o que você pode fazer? Você pode criar um registro lá dentro, um outro registro,
ou modificar um objeto associado, você pode atualizar campos desse registro, você pode limpar campos desse registro, fazer um if else, uma condição com campos desse objeto, você pode fazer um webhook e mandar dados para fora, você pode ter um bloco aqui do Google Sheets, que vai logar dados numa planilha, você pode ter um bloco do GPT, né, para fazer alguma análise do campo de observações, para escrever alguma mensagem que você vai mandar depois, daria também. E aí pensa só comigo, daqui para baixo, se você tem algum conhecimento das automações do High Level, você poderia criar um aviso ou uma régua para falar com o seu contato que o carro dele ficou pronto, ou que precisa de alguma intervenção dele naquele serviço, ou então você poderia simplesmente fazer algo gerencial, então uma automação que vai atualizar um campo do contato, tipo o LTV, então se o status mudou para pago daquele serviço, você vai atualizar, vai somar, né, tem uma operação matemática no campo do contato que é chamado LTV, e aí você garantiu que você somou, além de ter logado aquele pedido. Então tudo isso aqui é muito útil e, né, falando de comunicação, você vai garantir que dentro das comunicações que você mande para o contato, você consiga ser específico a nível do serviço que está sendo executado, ou então do objeto exato que aconteceu. Então, vou dar um outro exemplo que não é de carro, mas supondo que você tenha 2 pets, e a gente tem criado um custom object dos pets. Então, um contato vai ter 2 pets. Só que você mandou os 2 pro veterinário, e um deles o banho ficou pronto, por exemplo. Então, você vai conseguir, na mensagem do WhatsApp ou e-mail que for enviado aqui pelo workflow, você vai conseguir dizer que o pet X, do nome X, ficou pronto. E não que o seu pet aleatório, né, e aí tem 2, confundiria, ficou pronto no banho, por exemplo. Então, isso aqui é muito importante. E eu não vou aprofundar tanto aqui no exemplo, porque talvez vai direcionar para um lado muito específico e pode parecer que restringe o caso de uso, entendeu? Quero que vocês olhem para tudo isso aqui que eu estou mostrando como uma forma de entender as possibilidades que estão aqui dentro. Pensa que mesmo em fluxo baseado em Custom Object, você consegue operar eles da mesma maneira de um fluxo normal, de um workflow baseado em contato. Então, essa troca entre objetos é muito válida e, para ir um nível além, o High Level permite você criar o seu white label. Do mesmo jeito que ele permite as outras pessoas também criar os seus white labels. Aonde você cria a diferenciação? Quando você cria casos de uso específico nesse sentido aqui, nesse nível de ser avançado para aquele caso de uso. Você vai ter o gerenciamento, você vai criar um CRM perfeito para aquele nicho que você já tem experiência nele. E aí você vai me falar, pô Luiz, mas aonde que eu aprendo a fazer tudo isso? Aonde que eu começo? Cara, eu tô perdido. Ou então conheço High Level, mas nunca tive coragem de começar. A escola do GHL é a minha comunidade gratuita, que, cara, pra quem não sabe nada, tá do zero do High Level, quem entender que bicho é esse, dá pra entrar e já ter uma boa noção só com as aulas gravadas que eu deixo aqui dentro de aprendizado. Então já são 111 donos de agência que tem acesso a templates de conta, então eu deixo alguns snapshots aqui dentro. Snapshots são contas prontas. E aí você pode baixar todos eles aqui, isso é muito legal. E tem acesso a mais de 20 aulas gravadas aqui, bem aprofundadas. As aulas vão desde a fundação estratégica de tudo que você precisa para entender esse modelo de software with a service, até aulas específicas de cada uma das funcionalidades da plataforma, tá? Eu deixo alguns bônus, deixo estudo de caso, deixo aulas de dicas rápidas, que basicamente são booms que eu vou tirando de dúvida para a comunidade. E um nível acima, né? Se você já contratou o High Level pelo meu link aqui, que tem 14 dias de teste grátis, você consegue ir para Master GHL, que aí sim a minha comunidade tem um grupo do WhatsApp, tem um grupo VIP aqui, que tem gente tirando dúvidas e mandando print, mandando áudio, e eu tô ajudando, e as pessoas estão se ajudando o tempo todo, que são 37 donos de agência aqui até hoje, implementando esse ecossistema do High Level. Dentro de aprendizado, a gente tem um nível mais avançado, que tem 40 e poucas aulas aqui dentro, tem a gravação dos plantões de dúvida que acontece toda sexta, então são 2 horas toda sexta que eu abro aqui da minha agenda para tirar dúvida, e não custa nada se você já contratou o High Level pelo meu link, então só basta isso aqui para você ter acesso a esse suporte super avançado e, cara, a prova de falhas total. Então se você gostou desse vídeo, por favor, dá um joinha, deixe seu comentário, como eu tenho gostado de vários comentários que vocês têm deixado aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, liga o sininho para receber as notificações de todos os vídeos e até a próxima.